ela está aqui conosco hoje. Para começar, eu queria falar um pouco de por que eu pensei nesse ciclo de conversas, o que eu estou pensando em relação à própria exposição e depois apresentar, ler a short de vocês. Bom, a exposição abriu 1º de setembro, é uma exposição que está pensando arte da performance. Estou no meio de uma pesquisa de doutorado sobre performance, estou tentando entender o que está acontecendo com essa palavra hoje em dia. E me pareceu, desde o começo, muito importante ativar a exposição ao longo desses 50 dias dela, com conversas, com discussões. E aí, cá estamos nós três com esse grande microfone, porque o plano, a gente vai ter 4 conversas, né? O plano é que a gente vá gravando os assuntos das conversas e vá colocando tópicos principais como som da galeria, vai somando as conversas, para que na última conversa, que é uma conversa que vai ser entre eu e Galciano Neves, a gente tente responder de alguma forma as questões e problemas e divagações colocadas pelas convidadas e convidados. Então, por isso tem esse treco estranho aí no meio da gente, essa presença do microfone. A conversa de hoje é uma conversa sobre representação e performance. Assim que eu pensei nesse primeiro tema, já estava assim, namorando a Ellie, falava, vamos ver se a gente consegue estar junto em alguma coisa. Felizmente ela estava aqui na residência, então já foi fácil de trazê-la para perto. E Elisa, que a gente se conheceu recentemente lá na USP, ela está fazendo mestrado e doutorado, que acho que são 2 figuras que eu estou muito ansioso para estar mais perto, para conhecer mais, para saber do trabalho. E achei que isso ia ser um bom momento de começar essa prova. Então, vou ler o currículo delas, apresentá-las. Elisa Bandi é performer, encenadora e pesquisadora, formada em artes cênicas pela Unicamp. Atualmente é professora do curso de performance no MAN, em São Paulo, dentro do programa Igual Diferente, professora convidada da Escola Superior de Artes CNB e diretora de teatro da ONG Cena em Cena. Em 2018, como eu disse, ingressou no mestrado na Escola de Comunicação e Artes da USP. A área de Bernardini, artista visual, bailarina e tutor. Define-se como uma pessoa transexual de gênero não binário. Envolve pesquisa visual e textual, com ênfase na história da sexualidade, biopolítica e filosofia de gênero. É formada em balé clássico pela Royal Academy of Dance de Londres, pelos mestres de cultura japoneses Yoshiko Ono e Tadashi, e atualmente cursa filosofia, bacharelado na Universidade Federal de Santa Maria. Feitas as apresentações, eu só queria abrir a discussão com um fato que eu acho que nas conversas que a gente já teve, eu comentei com as duas, foi uma coisa que me encantou quando eu descobri um trabalho da Marina Abramovic, a artista da performance, né, de todas. Um dos primeiros trabalhos de performance que ela faz, lá nos anos 70, que é o Ritmo 10, ela faz uma série de ritmos, de todos eles o mais conhecido é o Ritmo 0, que é aquele trabalho dos objetos, que as pessoas vão usando os objetos em relação ao corpo dela, até que ela termina, supostamente, né, uma história com uma arma apontada para a cabeça. Esse trabalho é um último dos ritmos, ela faz uma série de ritmos. E o primeiro deles, que é o Ritmo 10, é um trabalho que a imagem circula bastante, um trabalho no qual ela faz aquela brincadeira de criança, assim, né, que a gente às vezes fazia, de pegar a faca e ficar batendo a faca ao redor entre os dedos, né. E eu sempre achei que o trabalho fosse isso. Ela tenta fazer essa ação e às vezes se machuca, sai um pouco sangue. E aí foi recentemente que eu descobri que o trabalho tem essa primeira etapa, mas que enquanto ela está fazendo isso, ela está gravando o som da faca batendo entre os dedos. E que depois de fazer essa primeira etapa, ela põe esse som no espaço e tenta reproduzir no mesmo ritmo que ela acabou de fazer as batidas da faca, novamente, essa coisa que acabou de rolar.
E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, nossa, essa pergunta sobre representação, sobre realidade, sobre performance, porque às vezes a gente pensa que assim, a arte da performance tentou negar ao longo da sua história noções de representação. Quando eu me deparo com esse trabalho lá nos anos 70, eu faço assim, nossa, talvez não, talvez esse problema, essa situação complexa estivesse lá desde o começo. E acho que quanto mais a gente vai estudando e se aprofundando, mais a gente consegue ver isso com luz. Então, eu queria começar falando um pouco, trazendo esse trabalho na memória, assim, na descrição, e passar para vocês, começar a conversa. Alguém quer começar? Não sei, se você quiser, pode começar, né? Então, boa tarde. Eu trouxe uma cola, eu não costumo participar muito de conversa, então vou tentar improvisar, dar seguimento da cola, mas ela está aqui, você sabe. Eu achei esse tema, quando o Renan trouxe, muito legal, e apesar de eu falar sobre isso nos cursos de performance que eu dou, eu parei para me debruçar mais. E eu achei coisas incríveis que meio que confirmaram o que eu tinha como uma intuição. Primeiro que tem vários sentidos da palavra representação, né? Então, tem um cara que chama Roger Chartier, não sei como fala o nome dele, que fala da representação social. Eu vou pensar só coisas que eu achei interessantes para começar a nossa conversa. E aí ele fala, por exemplo, da roupa do médico ou do magistrado, aquela toga, aquelas coisas, que aquilo também é uma representação, porque eles um termo legal que é máquina de fabricar respeito e submissão, tomam engodo por verdade. Então você vê aquelas roupas e acha que o médico vai acertar, porque ele tem aquela autoridade, ou que o juiz vai ser justo, porque tem toda essa representação de autoridade. Eu já achei isso interessante, não tinha pensado também como representação. Aí tem também a questão da representatividade de grupos sociais, que acho que a Ellen vai até falar também, que é um outro sentido da palavra representação. De algum modo, acho que esses sentidos se ligam. E aí tem a representação na performance, que tem um clichê que é muito falado, a performance é a recusa da representação, é a não representação. Mas eu fiquei pensando, será que é possível não representar? Eu pensei, eu acho que não, porque a gente sempre está representando alguma coisa, papel social, desde que a gente nasce, desde antes da gente nascer. E aí eu achei autores que pesquisam a performance que também falam isso, que não é possível, que uma mulher, uma Marina Abramovic, alguém que está num palco, numa sala, que não é um palco, se cortando, fazendo alguma coisa visceral, se jogando contra a parede, essa pessoa, ela escolhe um ângulo, ela escolhe a duração daquele evento, ela escolhe a intensidade do corte, ela escolhe mais ou menos algumas funções que põe ela também, tem o papel social do performer que está fazendo a ação radical, do performer que está realizando aquela ação. E aí tem outra questão também puxada por essa, que é ter consciência desses papéis sociais, de que a gente nunca fica livre disso. Porque aí você pode não colar nessa narrativa, que é um clichê do performer radical também, que também pode virar um clichê. Não que seja uma regra, mas é um perigo, porque você quer criticar um sistema e isso pode acabar sendo um produto, é um tipo social também, do performer que critica o sistema, e aí você acaba sendo um produto daquilo que você mesmo critica, você acaba virando um papel de si mesmo. Então eu acho essas questões bem interessantes para a gente pensar. Eu sou performer, eu faço performance, não é uma visão contra, assim como o ator também tem um clichê. Eu já trabalhei também, trabalho como atriz, tenho formação, trabalho como atriz, como performer, essas áreas até se juntam, acho que até não faço problema separar isso, mas tem também a representação do ator que representa, que é o que ele representa como ele acha que seria representar um bom papel. Tem o dançarino também, que são os clichês, que também é uma representação social. Não sei se estiver muito vago, muito confuso, vocês falam, mas o ator que representa bem, que você vê então aquela coisa exagerada e que você não sabe de onde veio, às vezes é um tipo de representação dentro da representação também. Acho que, para começar, foi essas coisas que eu pensei, que você nunca foge da representação e que então é legal você saber
reconhecer todas essas representações que você está submetido para poder circular mais entre elas e não ficar refém só de uma narrativa ou só de uma representação e ter essa margem de manobra existencial para poder circular em narrativas e representações diferentes, para não ficar colado só numa e não tomar como verdade. Pensei nessas coisas. E tem aquele exemplo também que eu te falei, não sei se eu já falo agora, né? Eu já vou falar tudo que eu pensei. Aí depois vai ser chegando na conversa. Eu também tenho um texto para fazer, mas pode falar sobre isso. A partir do que você falou, né? Que é interessante isso que a Elisa falou do termo representação, né? Eu venho da filosofia, e na filosofia a gente tem bem claro a definição dos termos. E o que é representação? E uma coisa também que você falou que é muito importante, para o pensamento filosófico, que a gente até conversei com o Renan, tudo é representação. Porque o que significa a palavra representação? A gente fala representação. Eu pergunto para vocês o que é representação? Qual é o significado da palavra? Então, se nós formos ver a etimologia da palavra, nós vamos ficar numa palavra de origem latim, ela vem do latim, e ela significa aquilo que se apresenta para mim. Então, o prefixo re, ele significa para eu, significa mim. Para vocês entenderem um pouco o significado do prefixo re, a gente pode pensar, por exemplo, em ressignificação, que é quando eu ressignifico, dou outro significado para alguma coisa. Então, esse prefixo re, ele sempre vai se dirigir ao sujeito. E o sufixo, o restante da palavra representação, é aquilo que se apresenta no mundo. Ou seja, então a filosofia, ela entende a palavra representação como tudo aquilo que se apresenta para as pessoas. Então, por exemplo, este copo aqui, o que eu estou vendo deste copo é a representação deste copo, e não o copo em si. A filosofia é um pouco complicada, mas ela ajuda a gente a entender algumas coisinhas. Por exemplo, na filosofia existem duas distinções que são clássicas, que é a distinção da coisa em si e dos fenômenos. O que é a coisa em si? É Deus. São as dores que você sente. Então, por exemplo, se a Elisa me diz agora que ela está com dor de cabeça, eu não tenho acesso à coisa em si, ou seja, à dor de cabeça dela. O que eu tenho acesso é a representação da dor de cabeça dela. É o como ela está representando essa dor, se ela está fazendo alguma careta, se ela está me contando que ela está sentindo dor, se ela está tendo alguma reação corporal. Então, para a filosofia, é assim que o mundo nos chega. Ele nos chega sempre através de representações. E essas representações nos chegam pelo meio dos sentidos. O que são os sentidos? São 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato e olfato. É assim que nós percebemos o mundo. Então, vocês imaginem uma pessoa que não fala, que não escuta, que não enxerga, que tem problemas olfativos e que não tem tato. Como ela vai acessar o mundo? Ela não acessa o mundo. Porque a gente só acessa o mundo, eu só vejo as obras do Renan na parede, eu só acesso as obras do Renan na parede porque eu consigo vê-las. Porque eu estou fazendo uso de um sentido meu, do sentido da visão. Ou agora, quando eu for ouvir os áudios, eu vou estar fazendo uso de um outro sentido. Eu vou estar acessando essas representações através desses sentidos. Então, para a filosofia, tudo, absolutamente tudo que existe no mundo, só chega para os sujeitos através de representação. Então, este microfone, eu estou vendo a representação desse microfone, eu estou vendo a representação da Elisa, eu estou vendo a representação da cadeira, eu estou vendo a representação de tudo. Porque, do contrário, eu veria a coisa em si. E a coisa em si, só quem tem acesso é Deus. Que foi esse exemplo que eu dei da dor da Elise. Só quem tem acesso à dor da Elise é a Elise. A gente tem acesso à representação que ela nos passa. E assim se dá na vida em geral. Então, na filosofia, a representação tem esse sentido, esse significado. Todo mundo é representação. Tudo é representação. Então, não haveria uma distinção de que a performance não é representação, de que o teatro é representação, né? Porque, por definição, a priori, né, tudo é representação. Porque é assim que nós, seres humanos, acessamos o mundo. Do contrário, nós seríamos deuses que acessam o mundo diretamente, né? Tem acesso direto às coisas. Nós não temos esse acesso.
Nós temos um acesso mediado a todos os sentidos. Então, foi isso que a Elisa falou, existem vários tipos de representação. Quando a gente vai pensar esse termo representação dentro da filosofia, aí a gente cai nesses probleminhas, né? De, teatro é representação, performance é a coisa verdadeira, a coisa em si, né? É errado, filosoficamente, dizer isso, porque tudo é representação. E aí também tem, quando a gente estava conversando, eu e o Renan, ele fez uma pergunta que era a diferença entre representação e representatividade, né? E você colocou isso muito bem, né? A representação, digamos, é um termo genérico que se refere a como nós temos acesso ao mundo, como as coisas chegam ao mundo. E a representatividade, digamos assim, é a representação em ação. É quando determinados grupos sociais se reúnem em torno de uma pauta, por exemplo, eu que sou transexual, então eu trabalho com as questões da transexualidade, eu e mais outras artistas representamos, então, as questões da transexualidade. E eu vejo, assim, agora falando de representação dentro da arte, no sentido de visibilidade, de espaços, né? Falando agora do meu local de fala, enquanto uma mulher transexual, uma artista transexual, nós conseguimos notar que não existem representações desses corpos. Um outro sentido da palavra representação também é o sentido empregado na arte. Tem uma coisa que quando eu estava bolando o que eu ia falar aqui, eu me lembrei que a primeira vez na história da humanidade onde houve uma crítica, uma censura à arte, foi em Platão, na República. Não sei se vocês já notaram isso, mas Platão, quando escreveu a República, isso é famoso. Todo mundo diz que ele exclui, ele bane os artistas dessa República dele. Na verdade, ele não está banindo todo mundo, todos os artistas da República dele. Ele está banindo somente aqueles artistas que não representam a realidade tal qual ela se apresenta para eles. Então, aí a gente volta ao gancho que eu falei. Então, para Platão, os artistas, somente os grandes artistas, eram aqueles que representavam, ou seja, pintavam ou construíam esculturas, iguais às que eles tinham acesso através da visão, ou através do tato, na realidade. Então, Platão ele excluiu da república dele aqueles artistas que não tinham o compromisso com o que ele chamava da verdade da realidade. Ou seja, aquele artista que, em vez de pintar uma árvore com tronco marrom e as folhas verdes, pintava a árvore com tronco rosa e as folhas roxo. Então, esse artista, para Platão, estava indo contra a representação. Ele não estava representando a realidade como ela se apresentava para as pessoas. Essa é a primeira, na história da humanidade, eu acho que é o primeiro momento de censura que a gente tem na arte. Porque ali ele estipula o que é arte, né? E ele faz essa distinção. Olha, e ele faz essa distinção justamente baseado nesse conceito de representação. O artista é aquele que representa a realidade tal qual ela se apresenta. E aquele que não representa a realidade tal qual ela se apresenta, aquele que floreia a realidade, esse é que deve ser banido. Esse que deve ser colocado de lado. Porque esse não está seguindo aquilo que está chegando aos sentidos dele. Ele está criando uma coisa que vem da cabeça dele que não corresponde com a verdade, assim, com a realidade que se apresenta. E aí, dentro das discussões da transexualidade, eu acho que talvez por isso que o Renan também me convidado para falar, nós notamos que na história da arte, até mesmo na história da humanidade, existe uma lacuna muito grande. Aí a gente vai usar a palavra representação num outro sentido, que é no sentido de visibilidade, no sentido de ocupar locais, no sentido de estar representada, né? Por exemplo, ali a gente está vendo representado vários artistas que a gente já conhece, né? Estamos vendo o Renan representado ali no quadro dele. Então, nós temos uma lacuna na história de representação de mulheres negras, de transexuais, que é onde eu entro daí. E essa lacuna é uma lacuna em todos os sentidos, em todos os aspectos. Então, é uma lacuna assim, onde estão essas pessoas, né? Cadê essas pessoas? Elas existem? Quem são elas? Porque elas não estão representadas. Aí, entendendo representação nesse sentido da arte, de visibilidade, de estar presente, de
poder ser vista, né? Poder ter acesso, ouvida, poder ter acesso a ela. E aí entra a representatividade desses grupos minoritários. Então, nós, enquanto grupos minoritários, enquanto corpos dissidentes, eu gosto muito de usar esse termo, nós estamos, assim, há cerca de 5 anos para cá, tentando nos unir, e as mulheres vêm fazendo isso muito mais antes do que nós, né? Desde as sufragistas, né? Vem tentando conseguir esses espaços. E nós transexuais, mulheres negras também, nós estamos lutando por esses espaços que nós chamamos de espaços de representação. E aí é uma acepção da palavra no sentido de visibilidade mesmo, no sentido de estarmos lá, sendo vistas, sendo pintadas, ou sendo fotografadas, ou sendo convidadas para fazer peças de teatro, ou sendo convidadas para aparecer numa novela, ou seja lá o que for no âmbito da arte. Aí vem esse outro sentido da palavra representação, que é o sentido que é mais caro para nós, corpos dissidentes, que é o sentido da representação enquanto visibilidade, enquanto estar naqueles locais ali presente. Aí retorno a fala para a Elisa. Eu só tenho vontade de perguntar dos fenômenos, você falou da coisa em si, dos fenômenos. Isso. Então, tudo seria fenômeno? Tudo é fenômeno. Tudo que se apresenta para nós é fenômeno. Então, por exemplo, isso aqui foi um fenômeno, né? Derrubei a bolsa do chão por um fenômeno. O que vocês tiveram acesso ao fenômeno? Ao ato da bolsa ter sido derrubada no chão. Vocês não têm acesso à coisa em si, à bolsa em si, ao meu ato em si. Vocês têm acesso ao fenômeno, ao que vocês viram, ao que vocês ouviram da bolsa cair no chão, essas coisas que são mediadas pelo sentido. Essa é uma definição clássica da filosofia que surge mais ou menos ali no século XVII com Kant, que é a definição da coisa em si e do fenômeno. E essa definição ela surge justamente para explicar e para melhor compreender o que é representação. E para dizer que tudo no mundo é representação. Absolutamente tudo é representação. Se vocês disserem que não é representação, filosoficamente, vocês vão estar dizendo que a coisa é em si. E aí vocês vão estar se colocando no papel de Deus. Vocês vão estar querendo dizer que vocês têm acesso direto às coisas. E vocês não têm acesso direto às coisas. Nós não temos acesso direto às coisas. Nós temos o acesso imediato, como eu falei, pelos sentidos, pela visão, pela audição, pelo fato. Se nós não tivéssemos esse sentido, como eu propus aqui um exemplo de uma pessoa que nasceu sem nenhum sentido, essa pessoa não teria acesso a nenhuma representação do mundo. E ela não teria acesso nem ao mundo em si. Ao mundo em si nós nunca vamos ter acesso, só Deus tem acesso, né? Porque para ter acesso às coisas em si, nós precisamos estar fora do mundo. Porque aí nós vamos ter uma visão de fora, entende? Assim, de fora. Como nós estamos dentro do mundo, nós só temos acesso às coisas que acontecem à nossa volta. Essas coisas que acontecem, dá-se o nome de fenômenos. Então, tudo que a gente vê, as obras de arte, acidentes, mortes, nascimentos, casamentos, tudo, absolutamente tudo, são representações, no sentido filosófico do termo. Queria falar uma coisa a gente está super debatendo o termo representação e pareceu importante falar um pouco também do termo performance, no sentido de como dizer assim, de inúmeros surgimentos que tem esse termo, né? Tem um que vem mais da ordem da linguística, da filosofia, que de certa forma vai tentar se contrapor a isso que a Anne está colocando. Quando, nos anos 60, surge a noção de verbo performativo, que é cunhada pelo John Austin, um livro que em português está traduzido por Quando Dizer é Fazer, que eu acho uma tradução maravilhosa, assim, quando dizer é fazer é muito bom, porque é justo... É a tradução de que termo? How to Do Things with Words, que é o nome do livro, em inglês. E aí, em português, virou Quando Dizer é Fazer. Porque é justamente o que o Austin vai propor enquanto ideia de performativo. Que é, bom, quando eu falo verbo correr, eu não estou correndo de fato. Eu preciso levantar e sair correndo para que ele se execute. Mas existem alguns verbos que seriam os performativos, que no próprio ato de falar, você já está executando a ação. E eles estão cavados. Exatamente. Na filosofia, exato. Este bebê que nasceu é um menino. Exatamente. Chamados performativos.
São áreas, e tem um dado curioso aí que são modos de se construir coisas no mundo. Então, assim, a partir desse momento que eu falo, eu os declaro marido e mulher, alguma coisa se transformou de fato. Se legitima. Exatamente, só que ele depende de uma situação social para ser efetivada. Então, se eu agora falo para a Suyara, eu declaro você a mulher, não tem valor. Seria maravilhoso, né? Então, tem aí uma situação de poder que precisa ser construída. E, na verdade, o que me parece muito curioso é que o performativo, como o Austin vai propor, e ele inclusive fala dos performativos felizes e infelizes, porque eles disputam ou não, eles, na verdade, têm força de lei. Então, tem uma grande violência no performativo. Assim, quando você fala assim, é um menino, é uma menina, é uma violência absurda em relação ao corpo. Mas é uma criação de mundo, né? E eu acho que cada vez mais, assim, isso está falando dos anos 60, quando a gente vai passando aí as décadas e a arte da performance vai se desdobrando em relação a esses debates, mais fica claro que essa ideia que lá parecia muito bacana, tipo, nossa, eu vou de fato transformar o mundo, ela é muito mais complexa do que isso. Porque eu tenho a impressão que essa ideia de real performativo ajuda muito a construir a arte da performance logo no seu começo. Por quê? Porque ela é a promessa de escape da representação, uma promessa teórica, que talvez na prática não seja tive tão bem. Mas assim, bom, eu vou parar de ficar representando coisa e botando na parede da galeria, e eu vou, de fato, como o verbo performativo faz, transformar o mundo. E não à toa, vou para a rua, vou ficar aí fazendo coisa com o meu corpo diretamente, vou lidar com o pós-guerra aí, que assim, muda completamente a visão do corpo que as pessoas tinham. Então, eu acho curioso, assim, porque quando a gente pensa nessa perspectiva do verbo performativo, eu acho que a gente tem mesmo esse... será que é possível escapar e encontrar uma coisa que seja um pouco mais real do que isso? Assim, diria que não. Sabe? Que bom que você colocou isso, porque quando ela estava falando, eu também estava me ocorrendo, eu tinha esquecido que são os atos performativos que você colocou, que está na filosofia também, que são esses atos que legitimam. Por exemplo, um exemplo, não sei se o Austin usa esse exemplo, mas quando a gente vai batizar um barco, geralmente a gente quer uma garrafa de champanhe, né? E a gente fala, tá batizado, sei lá, Emília, batizei esse barco. Eu fiz esse ato de quebrar essa garrafa no barco é um ato performativo que tem legitimidade, que está dentro daquele contexto, né? E legitimou, porque o barco está batizado. No caso do casamento, o padre vai lá e diz, né? Fulano e Beltrano são marido, declara vocês marido e mulher. É um ato performativo, aceito por todos os outros, porque existe um contexto, né? Que permite que aquele ato se dê, né? Que aquele ato seja feliz. Mas eu gosto quando você traz esse exemplo do menino e da menina, que aí também me faz pensar que aí é um ato infeliz, é um ato performativo infeliz. Porque, por exemplo, quando nasce uma criança, nasce um bebê, e o médico vai cometer esse ato de fala performativo, dizer, é um menino, é uma menina, ele está cometendo, na verdade, aí se a gente for ver no Judith Butler, ele está cometendo um erro, porque o que ele está definindo ali é o gênero da pessoa, e na verdade ele não tem acesso ao gênero, só tem acesso ao sexo, né? Então, o correto seria dizer, é macho ou é fêmea? Porque se vai ser homem ou se vai ser mulher, eu sou a prova disso, isso vai se dar depois. Né? Então, são atos performativos que alguns têm sucesso e outros não têm sucesso. Alguns são felizes e outros não são felizes, como você disse. E esse de gênero não é feliz. Não é. Inclusive, é uma violação, é violento, como você disse. Uma criança nascer, você já definia ali, através de um ato performativo, você define o gênero dela. Aí é homem, aí é menina. Né? Em algum momento da sua fala, assim que você começou a apresentar, você falou que separar a performance do teatro era um falso problema. Acho que você usou esse termo. E é muito curioso, porque eu tenho a impressão que, eu acho que ainda hoje, assim, a gente vive um pouco isso, que na possibilidade da performance ser algo que não se depara nunca com a representação, que ela conseguiria se constituir enquanto linguagem autônoma e separada. O que assim, talvez não faça sentido nenhum. Talvez ela não precisasse se constituir
como a linguagem autônoma, porque são graus diferentes de representação. E vocês viram que eles estudam a representação? Mas se a gente pensar nesses graus diferentes, por exemplo, mesmo no teatro ou na performance, se você imaginar que o grau 10 seria uma máscara, um melodrama, um exagero total, o grau 0 seria uma confissão, um depoimento. São graus diferentes de representação e também graus diferentes de personagem. Você falou depois da Segunda Guerra, também depois do Freud, nem a noção de sujeitos existia mais. Então, essa coisa de não ter mais personagem, de ser difícil falar de personagem, você vai fazer a lei de Macbeth, que é a menor unidade da pessoa, que é eu, foi já desmontado como a psicanálise. Então, se nem existe essa menor unidade, o fato de não ter personagem, da performance trazer invocar outras coisas que não são personagens, tem a ver com o nosso tempo também. Na performance a gente fala em persona, que é uma criação de um outro de você mesmo. Que a gente trabalhava muito isso com o Renato, quando eu trabalhei com ele, a gente criava essas personas, que é uma coisa física, não é uma ideia conceitual, você cria um outro corpo de você mesmo, que não é mais você, não sou eu aqui, mas também não é ainda um personagem. Pode virar um personagem. E a Érica, uma outra teórica da performance que chama Érica Fischer-Licht, não sei se fala assim, que ela fala isso também, que tem a ver com o tempo. Mais do que falar, antigamente tinha personagem, hoje em dia tem performance. Tem a ver com, por exemplo, antigamente fazia um teatro do rei, tinha um lugar do rei, tinha essa hierarquia. Hoje isso já está mais pulverizado. Então, acho que é mais por aí do que pensar, tentar isolar, como um laboratório, condições ideais de clima e temperatura, que seria uma performance. Não tem. Tá, eu adorei quando você coloca isso como graus, né, de representação. Existe um grau 0 e você colocou um grau 10, por exemplo. E aí, sinto que nesse sentido, eu nunca tinha visto, o vulgo, geralmente, eu vejo assim, as pessoas tentando distinguir performance de teatro usando o termo representação, né? Não, os atores, eles representam um determinado papel, e os performers não representam nada, eles executam a coisa em si está errado, mas eles executam a coisa ali de fato, né? No caso, o ator vai ilustrar melhor, o ator, ele vai fingir que se corta, o performer vai lá e vai se cortar de verdade, né? E aí vem aquela questão, então um está representando o corte e o outro está executando o corte de fato, né? E muita gente utiliza esse argumento para distinguir o que é performance de teatro. Mas quando a gente vê a sua fala desses vários graus de representação, e isso que eu coloquei de tudo é representação, aí se torna problemático, né? A gente assumir essa distinção de que performance não é representação, de que teatro é representação. Mas, por outro lado, não quer dizer que é um vale tudo e que é tudo a mesma coisa. Não. Tem algumas características que são mais da área da performance ou do performativo, com uma criação mais autoral, um ator que é autor, que também é o diretor, não linearidade, da questão aqui agora, da persona, do uso do corpo, de lidar com questões políticas, questões sociais. Tem um campo mais simbólico, que é do teatro, que é mais normativo, que tem mais estrutura. Então, tem também essas diferenças, mas elas se misturam. A Ferral, que também é uma outra teórica, ela fala uma coisa legal, que a performance obriga o teatro a rever e a expandir suas próprias fronteiras. Isso também eu acho legal. Que foi o Grotowski, depois você conheceu o Grotowski, né? Eu fiz o laboratório dele em Pontedera, lá na Itália, e ele borra esses limites de performance de teatro, que a gente é obrigada, o Paulo também fez o laboratório. Ele é um exemplo bem legal, porque ele acaba dando para o ritual, né? Abolindo o espectador. Exato. Aí acaba, o espectador, quando vê, está dentro daquilo, ou às vezes o espectador nem faz parte daquilo, aquilo acontece sem espectador. Não tem, os atores não tem nomes, né? Não é assim a Macbeth, o Hamlet, a fulana, o Beltrano, não. Tem uma peça que era o Hospício, e aí são os loucos, né? Não tem nomes, e essa coisa de ritualística, coisa de cada um vai construir uma persona. Então, não vai ter o diretor que vai te passar as falas, que vai ensaiar com você a sua marcação no espaço, né? Mas é teatro, mas é uma outra forma que foi exclusiva de fazer teatro, né?
Você tem alguma coisa? É que eu lembrei uma outra coisa legal disso da performance. São duas visões opostas, mas que elas se encontram em algum lugar e que, na verdade, as duas têm que coexistir, porque elas existem e não dá para você privilegiar alguma. O Schechner, ou Schechner, também não sei como fala, que é um antropólogo, um estudioso da performance, que estuda essa linha da antropologia, ele fala da performance num sentido bem amplo e cultural, que ele defende que tudo é performance. Então, o teatro, a dança, o candomblé, a psicanálise, o xamanismo, os rituais, tudo isso está dentro da performance nesse sentido cultural. O Jacob Ginsburg, que é o dono da perspectiva, um super teórico do teatro, também um sábio, de 96 anos, ele fala assim, a performance nada mais é do que um teatro com pretensões hipernaturalistas. E essas duas visões são legais delas existirem, porque não dá para resolver se privilegiar uma e as duas são diferentes, então... Eu acho que eu ia falar nesse sentido, assim, que é muito comum, ainda mais quando a gente está no contexto das artes visuais, da gente rebaixar o teatro enquanto uma linguagem estanque, antiga, dura, todos esses termos. E eu acho que isso está construído teoricamente pela história da arte moderna que a gente recebeu americana. Porque se você for ler, por exemplo, você pegar essa tradição, Clement Greenberg e Michael Fried, os dois vão escolher o termo teatro para negar tudo que eles não gostam. Tudo isso eles falam assim, ai, gente, assim, essa cultura é muito teatral. Nossa, assim. E de fato, assim, é um uso que parece equivocado do termo. O Michael Fried, ele escreve um texto nos anos 60, criticando o minimalismo, falando que o minimalismo é um problema porque ele é teatral. Basicamente é isso. E aí, nos anos 80, quando ele vai falar sobre, ele fala, gente, eu estava usando teatral para falar sobre o pós-moderno, só que o pós-moderno na época não chamava pós-moderno. Então eu usava esse termo, porque era um termo que indicava um certo fluxo, uma certa transmissão entre as coisas. Iria fazer a requisição da presença do corpo do público, que para eles é um absurdo. A tradição da arte moderna acha isso um horror, porque a obra tem que ser autônoma, tem que existir, como ou sem público. Então, eu sinto que a gente, às vezes, mesmo sem querer, às vezes segue com essa visão, assim, do tipo, a performance tem um caráter quase redentor, assim, a performance vai levar o teatro para frente. E às vezes me parece que assim, é caso a caso, sabe? Dependendo da pesquisa do artista ou da artista, qual o interesse. Eu acho que as pessoas, assim, para mim, cada vez mais do que esse movimento assim, de inserir o performativo no teatro, que é muito comum, eu tenho me interessado muito em artistas que eu acho que fazem quase o oposto, assim, que inserem o teatral dentro da performance. E não é à toa, a gente está vivendo um momento nas artes visuais que, eu não sei com quem comentei isso, eu nem sei se foi um dos papos nossos, assim, que o artista da performance virou um novo diretor teatral. Você pegar um Tino Segal, você pegar uma Annie Imhoff, que assim, são essas figuras que estão aí agora bombando. Vanessa Bancroft, assim, ela chega, dirige um grande grupo de pessoas para fazer alguma ação, organiza o espaço. Então... Até entra um elemento social e político e econômico nisso, porque ela ganha uma fortuna, porque ela é a Vanessa Bancroft, ela contrata 500 mulheres para trabalharem com a mesma roupa e a mesma peruca, que ganham, sei lá, bem menos do que ela. Então, essa é uma posição, não estou defendendo uma posição, é uma coisa para a gente pensar, porque daí ela também vira dessa uberização das relações. E ela foi protegida, né? Uma situação. Mas eu também não sei muito bem o porquê. Teria que fazer outra conversa para pensar sobre o que é essa recente entrada e aceitação nos contextos do teatro e da dança nesse universo das artes visuais, assim. Porque a gente tem, você pegar MoMA, você pegar Tate, com programas de dança gigantescos. Agora na frente está rolando Judson Church, assim, tudo. Eles estão fazendo tudo em MoMA. Tá assim, tudo maravilhoso. Mas é assim, por que Calhas d'Água, de repente, de 2005, talvez para frente, começa a rolar assim, uma enxurrada de programas de dança e de teatro dentro do espaço das artes visuais, sabe? Que até então eu estava falando, não, essa galera atrasada aí, fazendo coreografia, absurdo.
De repente, não, fala assim, isso me interessa de novo. E por que isso interessa de novo, sabe? Tem aí algum dado de SPA, tipo, setores de performance, sabe assim, tá aí, assim, tá chegando também aqui o MASP em 2021, não, 2020, vai ter o Histórias da Dança, né? A gente está fazendo o programa, o MASP está nos programas de história. A História da Dança vai ser 2020. Mas assim, do tipo, o que está vindo aí? Porque quando o MAN tenta reproduzir o que esses museus lá fora estão fazendo com programas de dança, rola o Museu Dançante em 2015, acho. Mas enfim, tem intrigado um pouco isso, assim, como que esse universo que estava fora e que era negado e diminuído, seja no discurso ou nas práticas, tem voltado e tem interessado tanto. Eu não sei responder essa pergunta, Então, mas eu penso que muitos dos artistas, até por mim mesma, muitos dos artistas que eram da dança, que eram do teatro, começaram a migrar para as artes visuais para ter, digamos assim, mais liberdade criativa. Por exemplo, se você está dentro de uma companhia, eu fiz parte, eu estudei balé clássico a vida inteira, né? Como bailarina clássica, eu tinha liberdade de criação, né? Porque balé clássico e balé de repertório, que se reproduz, já existe. E às vezes, dentro de algumas companhias teatrais famosas, né? Também você não tem liberdade, muita liberdade de criação, porque você tem um diretor, esse diretor concebe o espetáculo e ele vai dirigir você, né? E também a gente nota que, e aí, por essa falta de liberdade de criação desses atores, desses bailarinos mais clássicos, surge o que a gente chama de dança-teatro, né? Que vem com a Pina Bausch, vem com o professor da Pina Bausch. E eu acredito, assim, eu vejo pelas pessoas que eu conversei, que eram meus colegas do teatro e da dança, que abandonaram essa linguagem e foram, principalmente para a linguagem da performance, foi por essa liberdade de criação. Porque eles tinham interesses em colocar questões políticas, sociais, e que tivessem relação com eles mesmos, e eles não encontravam este local no teatro e na dança. Acrescentando isso que você está falando, além dos artistas talvez serem mais livres, também quem é apto a dançar, cada vez mais pode ser qualquer um. Então, qualquer um, quer dizer, não precisa ter o corpo com um treinamento formal. Clássico, e aí essas operações conceituais, que antes ficavam mais restritas às artes visuais, agora espalharam para as outras áreas, porque uma dança também pode ser feita por outras variáveis, outras premissas que não aquela formação do corpo. E tem também a coreografia social, que eu não sei, não entendo exatamente, mas eu sei que tem muita gente estudando isso agora. Não sei se alguém de vocês está por dentro, mas que é uma ideia de trazer a ideia de coreografia para os movimentos, para pensar a sociedade, pensar a coreografia, tem a ver, acho que, com papéis sociais mesmo, né? De